Em 3 de janeiro de 2026, Donald Trump ordenou operação militar que capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas, transportando-o para Nova York para julgamento. Em 9 de janeiro, ameaçou invadir Groenlândia, território de aliado da OTAN. Em 14 de janeiro, 6 países europeus mobilizaram tropas para defender Dinamarca contra possível ação militar americana. Em 15 de janeiro, porta-aviões USS Abraham Lincoln navega em direção ao Golfo Pérsico, após Trump ameaçar intervenção militar no Irã, onde protestos já mataram mais de 2.400 pessoas, segundo grupos de direitos humanos. São 15 dias de janeiro. 3 crises simultâneas envolvendo o uso ou ameaça de força militar americana. Venezuela violou soberania de nação independente. Groenlândia ameaça destruir a aliança mais importante da história ocidental. Irã coloca Estados Unidos em rota de colisão com China e Rússia, que já advertiram que qualquer ataque seria inaceitável. Não são crises isoladas. São sintomas de colapso estrutural da ordem internacional, baseada em regras que Estados Unidos construíram após 1945. Trump não está desmantelando a hegemonia americana por incompetência, está transformando-a em império nu, onde poder não precisa mais de legitimidade. Problema é que mundo multipolar não aceita império. China, Rússia, Irã formam eixo de resistência. Europa se vê forçada a escolher entre subordinação e autonomia. Aliados tradicionais questionam confiabilidade americana. Sistemas de contenção que evitaram Terceira Guerra Mundial por 80 anos estão se desintegrando. Em 18 dias de 2026, riscos de conflito global aumentaram mais que em décadas anteriores combinadas. Eurasia Group, principal consultoria de risco geopolítico do mundo, declarou em janeiro de 2026 que Estados Unidos são principal fonte de risco global. Não Rússia invadindo Ucrânia, não China ameaçando Taiwan, mas Estados Unidos. Trump está tentando desmantelar freios ao seu poder, capturar maquinaria do governo e armá-la contra inimigos, declarou o relatório Top Risks 2026. Council on Foreign Relations identificou a ação militar americana contra a Venezuela como contingência de alta probabilidade, alto impacto, em Survey de 2026, algo sem precedentes, maior ameaça à paz, não vindo de adversários, mas de única superpotência global. Análise de mais de 350 especialistas globais pela Atlantic Council revelou que 47% consideram Terceira Guerra Mundial provável na próxima década, aumento dramático em relação a 25% no ano anterior. Mais alarmante, 63% daqueles que prevêem guerra mundial acreditam que armas nucleares serão usadas. Stimson Center advertiu que mundo está em interlúdio prolongado, onde velha ordem baseada em regras está se decompondo, mas nova ordem ainda não emergiu, criando vácuo perigoso onde descontinuidade, guerra, crise financeira ou desastre natural pode enterrar era pós-Guerra Fria. Diferente de crises anteriores, a ameaça não vem de desafio externo à ordem americana, mas de demolição interna dessa ordem pelo próprio arquiteto. Trump declarou oficialmente em National Security Strategy que dias dos Estados Unidos sustentando ordem mundial inteira, como Atlas, acabaram. Questão não é se hegemonia americana está terminando, é se terminará através de transição gerenciada ou colapso catastrófico. Primeiras semanas de 2026 sugerem colapso. Operation Absolute Resolve começou às 2 horário local de 3 de janeiro, quando explosões sacudiram Caracas. Forças especiais americanas atacaram Forte Tiuna, maior complexo militar da Venezuela, onde Maduro dormia com esposa. Cília Flores, mais de 150 aeronaves decolaram de 20 bases no hemisfério ocidental. Helicópteros
voaram a 30 metros sobre água para evitar radar. Bombardeios suprimiram defesas aéreas venezuelanas, matando entre 40 e 80 pessoas, segundo fontes venezuelanas, maioria membros da guarda presidencial, mas incluindo civis. A operação durou horas. Maduro e esposa foram extraídos, transportados para Nova York e apresentados a Tribunal Federal em Manhattan, acusados de narcotráfico. Trump anunciou captura em Mar-a-Lago, declarando que Estados Unidos iriam administrar o país até que transição segura pudesse ser arranjada. Essa declaração é extraordinária. Estados Unidos não apenas capturaram um líder de nação soberana, mas declararam intenção de governá-la diretamente. Trump aprovou a operação antes do Natal, após meses de planejamento, incluindo CIA, infiltrando equipe em agosto para rastrear movimentos de Maduro. Tropas de elite treinaram usando réplica do complexo presidencial, baseada em inteligência americana. Até os animais de estimação de Maduro eram conhecidos por agentes, segundo o chairman dos Joint Chiefs, Dan Kane. Em semana antes da operação, Trump telefonou para Maduro, oferecendo última chance de renunciar. Maduro chegou perto de aceitar, mas decidiu resistir. Erro fatal. Trump já havia construído armada naval no Caribe, incluindo porta-aviões USS Gerald R. Ford, e conduzido ataques contra dezenas de embarcações alegadamente envolvidas em tráfico de drogas, matando mais de 100 pessoas entre setembro e dezembro, preparando o terreno para intervenção direta. Operação foi tecnicamente espetacular. Demonstração de capacidade de projeção de poder americano, mas legalmente questionável e politicamente divisiva. Senadores democratas condenaram como ataque não autorizado, que colocou militares americanos em risco, sem aprovação do Congresso. Constituição atribui ao Congresso poder de declarar guerra. Mas presidentes desde Segunda Guerra Mundial iniciaram ação militar, usando poderes como comandante em chefe. Trump justificou como operação de aplicação da lei, com apoio militar, alegando ter autoridade constitucional inerente. Editorial do New York Times condenou como perigoso e ilegal ato de imperialismo moderno, sem aparência de legitimidade internacional, autoridade legal válida. Ouço, endosso doméstico, pesquisa. Reuters Ipsos mostrou americanos divididos: 33% aprovando, 34% desaprovando, 33% incertos. Mas divisão doméstica é irrelevante. Impacto internacional é definitivo. Estados Unidos demonstraram que estão dispostos a usar força militar unilateralmente para capturar líder de nação soberana sem aprovação internacional, ou até mesmo consulta a aliados, estabelecendo precedente que mina toda a arquitetura de direito internacional construída após 1945. Se Estados Unidos podem simplesmente invadir Venezuela e sequestrar presidente que regra, impede China de fazer mesmo com Taiwan, ou Rússia com países bálticos. Trump respondeu que Venezuela estava envolvida em narcotráfico, ameaçando americanos. Mas China poderia fazer argumentos similares sobre Taiwan, alegando separatismo, ameaçando unidade nacional. Apenas 6 dias após capturar Maduro, Trump intensificou retórica sobre Groenlândia em 9 de janeiro, durante reunião com executivos de petróleo na Casa Branca, acompanhado por vice-presidente J.D. Vance e secretário de Estado Marco Rubio. Trump declarou: "Vamos fazer algo na Groenlândia, gostem eles ou não, porque se não fizermos, Rússia ou China vão tomar, e não vamos ter Rússia ou China como vizinhos. Gostaria de fazer do jeito fácil, mas se não fizermos do jeito fácil, faremos do jeito difícil." Ameaça não deixava ambiguidade. Em 11 de janeiro, Daily Mail britânico relatou que Trump ordenou Comando de Operações Especiais a desenvolver plano de invasão
mas que generais estavam resistindo, porque consideravam um plano louco e ilegal. Fonte diplomática. Disse ao Mail que generais acham que plano de Trump para a Groenlândia é louco e ilegal. Então estão tentando desviá-lo com outras grandes operações militares. Dizem que é como lidar com criança de 5 anos. Revelação enviou ondas de choque pela Europa. Membros da OTAN, mobilizando forças pela primeira vez, não contra a ameaça externa, mas para defender aliado contra membro mais poderoso da própria aliança. Em 14 de janeiro, ministro da Defesa dinamarquês Troels Lund Poulsen anunciou aumento imediato de presença militar, em estreita colaboração com aliados da OTAN, citando que tensões de segurança se espalharam para Ártico. Dinamarca também anunciou pacote de defesa ártica de 2 bilhões de dólares para reforçar capacidades militares. Resposta europeia foi coordenada e imediata. A Alemanha enviou equipe de reconhecimento de 13 militares para Nuuk, Suécia. Enviou oficiais das Forças Armadas. França postou que primeiros elementos militares franceses já estão a caminho. Noruega enviou 2 membros. Holanda enviou oficial naval. Finlândia avaliou pedido Reino Unido. Sinalizou disposição. Canadá confirmou desdobramento. Isso não é exercício de rotina. É defesa de território contra a ameaça do aliado, que deveria protegê-lo. Em 14 de janeiro, ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e Groenlândia viajaram para Washington para reunião com Rubio e Vance, esperando persuadir a administração a recuar. Reunião fracassou completamente. Não conseguimos mudar posição americana. Lars Løkke Rasmussen disse aos repórteres: está claro que o presidente tem esse desejo de conquistar Groenlândia. Ele usou palavra específica: conquistar, não adquirir, ou comprar, mas conquistar termo, que implica força. Ministro groenlandês Vivian Motzfeldt enfatizou que Groenlândia estava aberta a fortalecer cooperação com os Estados Unidos em segurança, mas não queria ser propriedade dos Estados Unidos. Porta-voz da Casa Branca Caroline Leavitt disse: reunião foi produtiva, mas presidente deixou prioridade bem clara. Ele quer que Estados Unidos adquiram. Groenlândia acha que está em nosso melhor interesse de segurança nacional. Em 15 de janeiro, Trump questionou se Dinamarca poderia repelir invasão russa ou chinesa da Groenlândia. Problema é que não há nada que Dinamarca possa fazer sobre isso se Rússia ou China quiserem ocupar, mas há tudo o que podemos fazer. Argumento ignora fato que Groenlândia já está protegida pela OTAN através da Dinamarca. Trump quer transformar proteção coletiva em posse direta. Crise coloca a OTAN diante de dilema existencial. Artigo 5 declara que ataque a um membro é ataque a todos. Tecnicamente, se Estados Unidos atacassem Groenlândia, seria ataque ao Reino da Dinamarca, e todos os membros seriam obrigados a defender Dinamarca contra Estados Unidos. Mas a aplicação prática é impossível. Nenhum membro europeu tem capacidade militar para repelir invasão americana. E todos dependem de guarda-chuva nuclear. Americana contra a Rússia. Primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, advertiu que ataque armado americano significaria fim da OTAN. Não é hipérbole. Invasão de membro por outro membro destruiria princípio fundamental de defesa coletiva, que sustenta a aliança. Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês em 2025, pela primeira vez em sua história, mencionou Estados Unidos como ameaça à segurança nacional, ao lado de Rússia e China. Desenvolvimento extraordinário, aliado mais próximo, tornado ameaça identificada em documento oficial. Enquanto crises na Venezuela e Groenlândia se desenrolavam, terceira frente se abriu no Oriente Médio. Protestos começaram no Irã. Em final de dezembro de 2025,
sobre colapso da moeda real, economia iraniana, devastada por anos de sanções americanas. Taxa de câmbio atingiu 4 milhões de reais por dólar. Protestos inicialmente econômicos rapidamente se transformaram em chamados para derrubar teocracia. Cânticos de morte ao ditador, referindo-se a líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos. Protestos se espalharam para mais de 185 cidades nas últimas 2 semanas, segundo Human Rights Activists Iran, baseado nos Estados Unidos, mas com redes extensivas dentro do país. Regime respondeu cortando internet e redes telefônicas em 2 de janeiro, tentando isolar manifestantes, mas alguns vídeos alcançaram o mundo, provavelmente usando transmissores Starlink, mostrando multidões massivas, e conforme raiva aumentava, cânticos se tornaram mais radicais. Em 2 de janeiro, Trump postou no Truth Social: se Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, o que é costume deles, Estados Unidos da América virão em seu resgate. Estamos prontos e preparados. Vamos. Declaração foi muito além de apoio retórico que presidentes anteriores ofereceram. Foi promessa explícita de intervenção militar. Ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi respondeu: grande povo do Irã rejeitará com força qualquer interferência em seus assuntos internos. Nossas poderosas forças armadas estão em alerta e sabem exatamente onde mirar, caso haja qualquer violação da soberania iraniana. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano, ameaçou que todos os centros e forças americanas em toda a região serão alvos legítimos para nós, em resposta a quaisquer ações potenciais. Ameaça não é vazia. Irã atacou base aérea Al-Udeid, no Catar em junho de 2025, durante guerra de 12 dias, com Israel após Estados Unidos conduzirem ataques aéreos contra 3 instalações nucleares iranianas. Ataques, segundo o Pentágono, severamente danificaram capacidades nucleares iranianas, mas não eliminaram o programa, conforme Trump alegou. Grupos de direitos humanos documentaram mais de 400 mortes entre manifestantes desde início da repressão em dezembro. Vídeos verificados mostram forças de segurança atirando em manifestantes. Trabalhador de saúde em hospital de Teherã disse à BBC Persian que manifestantes chegavam com ferimentos de bala na cabeça e peito. Footage geolocated para necrotério em Karizak Sul da capital mostrou corpos envoltos em sacos mortuários no chão do lado de fora, enquanto parentes aflitos procuravam entre eles por entes queridos. Procurador-geral iraniano advertiu em sábado que qualquer pessoa participando seria considerada inimigo de Deus. Sentença que carrega pena de morte militar. Iraniano disse estar pronto para firmemente salvaguardar interesses nacionais. Em 12 de janeiro, Trump ameaçou ação militar forte caso Irã executasse manifestantes. Se Irã executar um único manifestante, vamos agir e vamos agir forte, disse a Fox News. A administração estava sendo brifada sobre opções que vão desde ataques militares a armas cibernéticas secretas a sanções a ajudar necessidades dos manifestantes. Wall Street Journal relatou que funcionários brifariam Trump em 14 de janeiro sobre opções de intervenção. Em 15 de janeiro, Pentágono ordenou o grupo de ataque de porta-aviões liderado por USS Abraham Lincoln, atualmente no Mar da China Meridional, a navegar para Golfo Pérsico. Viagem levará 5 a 7 dias. Abraham Lincoln desloca mais de 100,000 toneladas, tem quase 330 metros de comprimento. Pode carregar 90 aviões e helicópteros, incluindo caças F-A-18 e F-35, acompanhado por 3 destroyers de mísseis guiados, classe Arleigh Burke, armados com dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk, que podem atingir alvos até
000 milhas Estados Unidos também começaram a retirar pessoal de base aérea Al-Udeid no Catar. Como precaução, a Embaixada Americana na Arábia Saudita pediu maior cautela entre cidadãos americanos e pessoal, encorajando-os a limitar viagens não essenciais a quaisquer instalações militares na região. Essas não são preparações de rotina, são preparações para a guerra. China e Rússia estão observando ações americanas e tirando conclusões. Em 15 de janeiro, ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, telefonou para a contraparte iraniano, dizendo que Beijing opôs-se ao uso ou ameaça de força nas relações internacionais e rejeitou tentativas de qualquer país de impor sua vontade sobre outros, segundo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês. Wang disse que China apoia governo e povo iraniano em manter estabilidade nacional e salvaguardar direitos legítimos, adicionando que acreditava que se uniriam. Mensagem é clara: China não aceitará a intervenção militar americana no Irã. Rússia emitiu declarações similares. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou a situação de extraordinária e inusual. Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, sugeriu sarcasticamente sobre Groenlândia que Trump deveria se apressar. Ou Groenlândia poderia escolher juntar-se à Rússia, sarcasmo mal disfarçado, mas mensagem séria. Ações americanas estabelecem precedentes que outros podem seguir. Mais importante, China e Rússia estão coordenando respostas, formaram parcerias sem limites em fevereiro de 2022, semanas antes de Rússia invadir Ucrânia. Desde então, aprofundaram cooperação militar, econômica e diplomática. Irã é terceiro membro desse eixo, fornecendo drones para a Rússia usar na Ucrânia, recebendo tecnologia militar avançada em troca em setembro de 2025, durante a Assembleia Geral da ONU. Ministros das Relações Exteriores de China, Rússia e Irã se reuniram para coordenar posições contra o que chamaram de hegemonia unipolar americana. Declaração conjunta afirmou que multipolaridade é futuro inevitável. Ordem mundial não pode mais ser ditada por única potência. Sistema internacional está se fragmentando em blocos competitivos, com Estados Unidos liderando Ocidente e China-Rússia. Irã formando eixo alternativo diferente de Guerra Fria, onde blocos eram claramente definidos e regras de competição estabelecidas. Situação atual é fluida, com alianças mudando e sem normas acordadas sobre comportamento aceitável. Isso torna a escalação acidental muito mais provável. Não há hotline entre Washington e Beijing, comparável à que existia com Moscou durante Guerra Fria. Não há entendimento mútuo sobre linhas vermelhas que não devem ser cruzadas. Venezuela demonstrou disposição americana de usar força unilateralmente. Groenlândia demonstrou disposição de confrontar aliados. Irã pode demonstrar disposição de confrontar adversários nucleares em ambiente com 3 crises simultâneas, envolvendo ameaças militares americanas. Risco de erro de cálculo é imenso. Se Estados Unidos atacarem Irã-China, pode concluir que Taiwan é próxima e mover preventivamente Rússia. Pode aproveitar distração americana para escalar na Ucrânia ou ameaçar países bálticos. Coreia do Norte, que conduziu testes de mísseis balísticos em semana passada, pode ver oportunidade para provocar Trump, que tem histórico de responder impulsivamente a provocações múltiplas. Crises não são aditivas, são multiplicativas. Cada uma aumenta o risco das outras, criando dinâmica de cascata, onde crise em uma frente pode desencadear reações em outras. Eurasia Group observou: não há Segunda Guerra Fria com China ascendente refazendo o sistema global ao seu gosto, americanos e aliados, resistindo nem tensões entre Estados Unidos e Rússia,
ameaçam espiralar fora de controle, apesar de guerra na Europa. Estados Unidos estão desmantelando sua própria ordem global. País mais poderoso do mundo está em revolução política. Europa enfrenta dilema existencial sem precedentes durante toda a era pós-1945. Segurança europeia dependeu de garantia americana através da OTAN, mas Trump está simultaneamente ameaçando aliado da OTAN e retirando o compromisso de defesa coletiva. Europa deve escolher entre subordinação contínua a Washington, aceitando que soberania é opcional quando Estados Unidos decidem, ou construir autonomia estratégica, arriscando rompimento com a América e exposição à Rússia sem proteção nuclear americana. Relatório Top Risks 2026 da Eurasia Group identificou colapso do centro político na Europa como risco crítico. França, Alemanha e Reino Unido. Cada um entra ano com governos fracos impopulares sob cerco da direita populista, esquerda populista e administração Trump. Todos três arriscam paralisia na melhor das hipóteses e desestabilização na pior. Pelo menos um líder poderia cair capacidade da Europa de abordar mal-estar econômico, preencher vácuo de segurança deixado por retirada americana e sustentar apoio à Ucrânia após 2026. Sofrerá se Washington interferir abertamente em eleições europeias ou tomar passo dramático de anexar Groenlândia. Estrutura de aliança do pós-guerra, já tensionada, poderia fraturar. Primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse que intervenção americana na Groenlândia seria desastre. Conflito ou tentativa de assumir território de país que é membro da OTAN por outro Estado-membro e ainda por cima são Estados Unidos. Bem, isso seria fim do mundo, como conhecemos, que garantiu nossa segurança por décadas. Primeira-ministra islandesa Kristrún Frostadóttir expressou apoio à Dinamarca e Groenlândia, embora sem mencionar Estados Unidos ou Trump diretamente. União Europeia está considerando contramedidas atrás de portas fechadas, mas não anunciou nada publicamente. Países europeus estão em posição impossível. Dependem de Estados Unidos para segurança, mas precisam defender princípio de integridade territorial. Problema não é apenas Trump. A administração Trump reflete mudanças mais profundas na sociedade americana. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos não apoia imperialismo aberto, mas também não se opõe fortemente o suficiente para forçar mudança. Isolacionismo ressurgente combinado com nacionalismo agressivo cria coquetel, onde a América quer dominação sem responsabilidade, poder sem custo para o resto do mundo. Isso significa viver em sistema internacional, onde potência dominante não respeita regras que criou. Charles Kupchan, pesquisador sênior no Council on Foreign Relations, disse: se Trump fizer isso, se efetivamente atacar Dinamarca, aliado da OTAN, estará destruindo uma das alianças mais antigas e importantes da América. Michael McFaul, ex-embaixador americano na Rússia, escreveu que invasão da Groenlândia seria pior ideia de Trump, argumentando que destruiria permanentemente relações com um aliado democrático, confiável, terminaria a OTAN e isolaria Estados Unidos em era de competição de grandes potências com China e Rússia. Para vencer nossa nova era de competição de grandes potências no século XXI, precisamos de aliados democráticos fortes e duradouros, novamente. Mas Trump não está interessado em alianças de iguaisquer vassalos. Terceira Guerra Mundial não começará com declaração formal ou ataque surpresa. Massivo começará com série de crises que escalam gradualmente, conforme cada lado se sente obrigado a responder a provocações percebidas. Já temos 3 crises simultâneas, cada uma
com potencial de escalação. Venezuela estabeleceu precedente de intervenção unilateral se China decidir que deve resgatar população de Taiwan de governo separatista, usando a mesma lógica que Trump usou para Maduro como Estados Unidos. Responderiam, sem parecer hipócritas: Groenlândia ameaça a OTAN. Se a aliança colapsar, Rússia pode concluir que países bálticos, Estados membros da OTAN desde 2004, estão desprotegidos e mover forças para proteger minorias russas lá usando táticas híbridas que testaram na Ucrânia e Irã é mais perigoso porque envolve adversários nucleares em região volátil. Se Estados Unidos atacarem Irã, regime pode retaliar contra bases americanas no Golfo Israel, ou fechando o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/3 do petróleo mundial transportado por mar. Isso causaria choque econômico global, elevando preços de petróleo e potencialmente desencadeando recessão. China, que importa 70% de seu petróleo através de Hormuz, não pode permitir fechamento prolongado, mas intervenção chinesa para reabrir estreito colocaria forças americanas e chinesas em confronto direto. Rússia fornece tecnologia de mísseis e defesa aérea ao Irã e poderia aumentar esse apoio, ou até mesmo intervir diretamente para proteger aliado. Cenário 1. Escalação no Golfo Pérsico. Estados Unidos atacam instalações nucleares iranianas e bases de mísseis. Irã retalia com ataques de mísseis contra bases americanas no Catar, Bahrein e Arábia Saudita, e contra instalações petrolíferas sauditas, fechando Estreito de Hormuz, com minas e mísseis, antinavio. Israel, que compartilha inteligência com Estados Unidos, é atacado por mísseis iranianos e responde com ataques aéreos massivos. Hezbollah no Líbano, armado pelo Irã, lança milhares de foguetes contra Israel. Abrindo segunda frente, China exige cessar-fogo imediato e ameaça intervir para proteger rotas de petróleo. Rússia fornece sistemas de defesa aérea S-400 adicionais ao Irã e voluntários russos operam sistemas. Estados Unidos exigem que Rússia pare assistência. Rússia recusa a situação escala para confronto entre potências nucleares. Cenário 2. Colapso da OTAN e agressão russa. Trump ordena operação militar na Groenlândia. Forças especiais tomam aeroportos e infraestrutura crítica. Dinamarca invoca artigo 5 mas. Estados Unidos vetam no Conselho do Atlântico Norte. OTAN efetivamente colapsa. Europa forma nova aliança de defesa, excluindo Estados Unidos, mas sem capacidades nucleares significativas. Rússia, vendo oportunidade, move forças para países bálticos, alegando proteger minorias russas. Nova aliança europeia não tem meios de responder. Efetivamente, pede ajuda aos Estados Unidos. Trump recusa, a menos que Europa pague preço. Rússia consolida controle sobre Bálticos. Ameaça. Polônia. Europa está sozinha. Cenário 3. Taiwan e multipolaridade violenta. Vendo Estados Unidos distraídos com Venezuela, Irã e Groenlândia, e OTAN em desintegração. China decide que momento é ideal para a reunificação forçada com Taiwan. Lança bloqueio naval e preparações para a invasão. Estados Unidos enfrentam escolha em intervir, arriscando guerra com China, enquanto já envolvidos no Oriente Médio, ou abandonar Taiwan, destruindo credibilidade restante de garantias de segurança americanas. Japão, Coreia do Sul e Filipinas, vendo que Estados Unidos não defendem aliados, começam a considerar desenvolver armas nucleares próprias para defesa. Sistema de não proliferação colapsa. Dentro de década 15 a 20 países terão capacidade nuclear, tornando guerra nuclear eventual, não improvável, mas provável. Nenhum desses cenários é inevitável, mas todos são plausíveis. Em janeiro de 2026, porque fundações de estabilidade internacional estão corroendo confiança entre aliados, respeito por soberania,
contenção de ambições imperiais, canais de comunicação entre adversários, todas essas coisas que tornaram o mundo relativamente estável por 80 anos estão se desintegrando, não por ações de adversários, mas por escolhas do país que construiu o sistema. Em 19 de janeiro de 2026, o mundo está mais perto de guerra global que em qualquer momento desde a crise dos mísseis cubanos em 1962. Diferença crucial. Em 1962, Kennedy e Khrushchev entendiam riscos de escalação e tinham canais para comunicação e de escalação. Em 2026, Trump demonstrou disposição de usar força unilateralmente sem consultar aliados ou considerar consequências de longo prazo. 3 crises simultâneas, Venezuela, Groenlândia, Irã, não são acidentes ou gestão errática. São sintomas de transformação fundamental na forma como Estados Unidos exercem poder. Ordem internacional baseada em regras construída após 1945 dependia de hegemonia americana benevolente. Estados Unidos eram poderosos o suficiente para impor ordem, mas contidos o suficiente para operar através de instituições e alianças. Esse equilíbrio está quebrado. Trump quer poder sem contenção, dominação sem responsabilidade. Problema é que o mundo não aceita mais hegemonia nua. China, Rússia, Irã formam um eixo de resistência. Europa é forçada a escolher autonomia. Aliados tradicionais questionam compromissos americanos. Mecanismos que preveniram Terceira Guerra Mundial, contenção mútua, comunicação entre adversários, respeito por soberania, alianças estáveis, estão se desintegrando. Não porque adversários são mais agressivos, mas porque arquiteto da ordem está demolindo fundações. Se OTAN colapsar, se precedente de intervenção unilateral for normalizado, se potências nucleares confrontarem-se sem canais de desescalação, guerra não é mais improvável. Torna-se questão de quando, não se. Próximas semanas e meses dirão se 2026 será lembrado como ano em que riscos de guerra aumentaram, mas foram gerenciados, ou como o ano em que a escalação de múltiplas crises simultâneas desencadeou algo que ninguém queria, mas ninguém conseguiu parar. História não é determinista, escolhas importam, mas primeiros 18 dias de 2026 sugerem que escolhas sendo feitas levam não à paz, mas ao precipício.